Oi meninas, vamos falar sobre inflamação, que é um tema muito abordado atualmente e que gera uma série de dúvidas. Bom, primeiramente vamos desmistificar um pouco esse termo, porque nem de tudo é ruim inflamação, tá? Quando você faz um corte no dedo, por exemplo, o organismo provoca uma cascata inflamatória para que regenere aquela pele. Tá? Da mesma forma, vários procedimentos estéticos feitos por profissional, né, na clínica é provocado essa inflamação intencional para que o organismo regenere, promova um novo colágeno, enfim, rejuvenesça e por aí vai. Então, nem toda inflamação é ruim. A inflamação ruim é aquela inflamação crônica, ou seja, que não é pontual, mas que está constantemente no seu organismo. Esta sim, é responsável por quase todos os problemas de saúde, tá? E a gente deve prestar atenção nisso e tentar corrigir, né? Normalmente a causa está na alimentação. Por isso que a gente fala tanto em evitar alimentos que sejam industrializados, evitar o leite, porque o leite tem uma proteína que é a caseína de difícil digestão. Vocês falam muito da lactose, mas a lactose não é o grande vilão, né? Principalmente para quem não tem alergia. O grande vilão, mesmo para quem teoricamente não tenha alergia, é a caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Da mesma forma, nós temos o glúten, tá? Que é uma proteína de difícil digestão. Ah, mas onde está o problema? Qual a correlação do alimento de difícil digestão com a inflamação? Pois bem, tudo que não é saudável ou que sobrecarrega o organismo acaba gerando uma inflamação. Pensa em algo que está o tempo todo agredindo, o seu organismo tem que reagir contra aquela agressão e daí fica naquela inflamação crônica. E infelizmente, grande parte das pessoas estão nesse processo de inflamação crônica porque não tiram a causa do problema, que normalmente está na alimentação, tá? Como que essa inflamação crônica se manifesta? De diversas formas, diversos sintomas. Qualquer desconforto já é um sinal de que algo está errado e que deve ser identificado e tentar combater a causa. Então, se você está sempre constantemente indisposta, com dores de cabeça, seu intestino não funciona direitinho, queixas como celulite, queixas no caso estéticas, né? Queixas estéticas, tudo está correlacionado. Como eu sempre falo, a pele é um órgão do corpo, ela responde por questões internas. Se você estiver inflamado de forma interna, né, não estiver com a saúde ok, certamente a tua pele vai responder. Não tem como a pele ter uma aparência de saúde se você não estiver saudável. E se você estiver num processo de inflamação crônica, sim, muito possível que você não tenha uma pele viçosa. Peles, por exemplo, com melasma, com rosácea, que são afecções ditas inflamatórias, são consequências de um organismo inflamado. Então, o certo é identificar a causa e combater a causa. Se for alimentar, tirar esse alimento do seu dia a dia, da sua rotina. O problema é que os alimentos que são considerados mais inflamatórios é o que estão mais presentes na rotina diária. Então, aí que fica o problema. Por isso que há tantos médicos alertando com relação ao leite, com relação ao glúten, né, que eles são de difícil digestão, com relação aos produtos industrializados, porque tudo que é químico não é absorvido bem pelo organismo. O organismo não entende como algo natural, ele entende como algo estranho. E ele tenta identificar, tenta combater. Quando a gente é jovem, o organismo dá um jeito, né? Ele é mais resistente, ele é mais forte, ele é mais ágil. E talvez você nem perceba esses desconfortos.
Mas com o passar de idade, com o amadurecimento, com o envelhecimento, porque não é só a pele que envelhece, os nossos órgãos envelhecem, o nosso cabelo envelhece, tudo envelhece. E vai ficando mais lento, vai perdendo essa capacidade tão grande de se regenerar, de combater o mal. Aí começam a aparecer muitas vezes os problemas. Não que não tenha dado problema lá atrás, mas você achou que aquela dorzinha de cabeça não era nada demais. Agora, com o passar da idade, você começa a sentir o peso maior desses desconfortos, né? E porque você perde a qualidade de vida. Então, daí é necessário se questionar. O que pode estar me fazendo mal? E quando a gente fala que a gente tem que se preocupar com o que coloca para dentro, eu não estou falando também só do alimento, mas também o pensamento. Porque sim, nós somos energia pura e nós somos completamente influenciados também pelos nossos pensamentos. Enfim, uma coisa depende da outra, não tem como dissociar alimentação, espírito, mente. Tá tudo uma coisa só. Eu sei que é difícil, é muitos pratinhos para equilibrar, mas essa é a realidade. E não adianta a gente fugir dessa verdade. O fato é que para a gente ter qualidade de vida, para a gente viver bem, com saúde, disposta, com uma pele viçosa, aparentando mais juventude. E essa juventude não é só na pele. Quando a gente está falando de juventude, eles estão falando de energia vital, de alegria, de vitalidade. Então a gente quer isso, a gente quer inclusive envelhecer bem, envelhecer com energia, com vitalidade e com autonomia, que é mais importante. Mas a gente precisa ter consciência do que é saudável, do que não é saudável, começar a fazer escolhas, fazer substituições diárias na nossa vida, para que a gente consiga envelhecer bem, com saúde e com autonomia. E aí, esse conceito de inflamação tem vindo muito à tona atualmente, exatamente por isso, porque a gente sabe que as causas de grande parte dos problemas de saúde estão focadas na questão da alimentação. Daí, gente, é aquela coisa. O açúcar é o maior vilão de todos e ele não está presente só nos doces, não, tá? O pãozinho vai virar açúcar, o carboidrato em geral vai virar açúcar no sangue, o álcool vai virar açúcar, tá? Os alimentos altamente ultraprocessados, né? Apesar de às vezes o sabor ser salgado, eles têm açúcar. E tudo isso é altamente inflamatório. Por quê? Porque é algo estranho ao organismo ou algo que o organismo tem que fazer muita força para processar. E daí ele fica num estresse crônico. E esse estresse crônico faz com que a gente entre num estado de inflamação crônica. Aí você começa a ter indisposição, desconfortos, flatulência, não vai todo dia ao banheiro, falta de ânimo, cansaço. Não é normal. Se a gente cuidar bem do que a gente coloca para dentro da gente, a gente vai ter essa saúde que é plena. Essa saúde que vem, que te dá energia, que te dá disposição, que te dá alegria, vitalidade, pele viçosa. Então, é muito importante vocês terem consciência disso para começar a observar o que eu estou colocando para dentro. Isso é autoamor, você se preocupar com o que você coloca para dentro. Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes é: leite de vaca, corta da sua vida o leite puro. Quiçá derivado, se você tiver, né, essa predisposição que não é legal para você. Daí é uma questão de observar. A melhor forma de você ver o que te faz mal é observar teu organismo. Mas o leite de vaca puro, isso daí não tem negociação, tira da sua vida.
tá? O ideal é você substituir por leites vegetais, mas existe o leite de vaca A2 que tem no supermercado para vender, que é leite de vaca, mas essa vaca produz um leite, uma caseína, com uma caseína, que é a proteína do leite, de mais fácil digestão. Tá aí uma substituição que você pode fazer já na sua vida. O glúten, tenta evitar, diminua o consumo do pãozinho diário, compra um pão sem glúten. Isso é primordial. Eu sei que são escolhas difíceis muitas vezes, fazem parte da nossa rotina e dos nossos prazeres, mas às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa na vida para ter saúde. Não que você tem que ser 100% limpo, porque é impossível você ser 100% saudável. Não tem como, a gente está vivendo num mundo onde até o ar pode estar contaminado. Então, não é possível, mas é possível você reduzir esse grau de inflamação ao ponto de você ter saúde e disposição para viver bem. Isso é muito importante, né? Então, o que importa mais é a rotina. A alimentação tem que ser o mais variada possível, o mais colorida possível, porque as cores correspondem aos nutrientes. Essa máquina precisa de combustível, de nutrientes para funcionar bem. Então, a alimentação deve ser bem colorida, tá? Rica em verduras e legumes. Todo dia, pelo menos um prato, né, com 50% recheado de legumes e verduras é de suma importância. Tá? Isso daí é primordial. A água, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, 2, 3, quiçá 4 litros, mas 2 litros deve ser meta diária, que sem água você não consegue nem fazer com que o teu organismo funcione direito. Sem água você não vai ter uma pele viçosa, porque mais importante que o creminho que você passa no rosto é a água que vai te hidratar de dentro para fora. Então, ir ao banheiro, preste atenção, tem que ir no banheiro para evacuar todos os dias. Se você não está indo todos os dias ao banheiro, verifica se você está comendo a quantidade de fibras adequada e se está tomando a quantidade de água adequada. Se não, se você estiver fazendo isso direitinho, pode ser que algum alimento esteja entrando como algo estrangeiro, alergênico para o teu organismo e está te constipando. Qualidade do sono, de suma importância. Tá? Precisa dormir bem, respeitar o círculo circadiano, ou seja, ir por volta das 10, no máximo 11 horas para a cama e acordar cedo. Noite é feito para dormir, dia é feito para você estar desperto. Tudo isso é importante. Às vezes não é fácil de você aderir rapidamente. Mas é importante que você tenha conhecimento e que aos poucos você vai promovendo algumas mudanças pró-saúde, né? Mais uma vez, para você ter uma velhice digna, né? Saudável, envelhecer bem, né? Com saúde, de uma forma mais independente possível. Então, falamos de alimentação, falamos tudo. Eu acho que eu falei sobre tudo com relação à inflamação, né? Então, não que você tenha que ser impecável em tudo. É óbvio que eu também como porcaria de vez em quando. Eu tomo vinho, né? Álcool não é bom para o organismo, mas são exceções. A regra diária tem que ser pró-saúde. Uma exceção ou outra, ok, é exceção, né? Não vai ser de todo mal, mas a rotina é importante que você vá aos poucos tomando consciência daquilo que te faz mal e começar a fazer substituições para você procurar viver melhor e assim combater essa inflamação crônica que é tão temida e a causa de diversas doenças, inclusive doenças, principalmente doenças psicológicas. Combinado? Beijinhos para você.